Pessoal, a gente falou bastante da osteoporose, então eu gostaria de chamar a atenção para essas duas incidências de raio-x de uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, também aqui no perfil, comparando com o raio-x de um adulto, com uma retificação da cervical, aonde a intensidade, né, do raio, ou seja, a penetração do raio, é basicamente a mesma, né, nos dois pacientes. Então, mas observem que, digamos, a alteração na opacificação das chapas é completamente diferente. Eu vou colocar aqui no lado, comparando uma chapa com a outra. Vocês vão observar que existe um grau de transparência, ou seja, né, a quantidade de opacidade aqui no tecido ósseo do menino de 1 ano de idade é muito maior do que no adulto aqui com a retificação da coluna cervical. E isso não é porque se trata de costela ou mesmo comparando com corpos vertebrais. A questão é outra. Então eu vou chamar a atenção para outros achados que a gente tem aqui. Por exemplo, o fígado e o baço. Esse paciente ele apresenta uma hepatoesplenomegalia. Claro, além disso, né, tá com sinais de sofrimento respiratório, parece que tá, na realidade é um paciente que estava internado no hospital, aqui na cidade de Novo Hamburgo, e a gente fez um acompanhamento clínico com ele, né, avaliando a parte hematológica, também a parte radiológica. Então, o que chama atenção no raio-x, além da, digamos, intensidade da opacidade apresentada no esqueleto, é também a presença de um fígado aumentado e também baço aumentado. Então, com certeza, esse é uma síndrome, é um paciente que tem um aumento da massa óssea. O nome dessa disfunção é doença de Albert-Schomburg, ou seja, osteopetrose maligna. Então, a osteopetrose maligna é muito rara, né? Ao contrário da variante benigna, que é a osteopetrose benigna, que pode ser encontrada mais facilmente em achados incidentais, né? Em exames de rotina. É comum encontrar pacientes adultos, digamos, sem nenhum sintoma, portadores de osteopetrose benigna. No entanto, a osteopetrose maligna ele é comum desde o nascimento, né, onde nós temos um quadro clínico e hematológico bem característico, onde principalmente se observa a presença de hematopoese extramedular, o que gera então o aumento do fígado e do baço, né, que é a marcada hepatoesplenomegalia. Eu vou explicar mais sobre essa patologia para vocês. Olá pessoal, então vamos agora dar uma aprofundada no tema da osteopetrose. Tema que a gente já introduziu ali com a apresentação do estudo de caso radiológico, mas agora nós vamos entrar mais na questão da apresentação, do quadro clínico, fisiopatologia e também no diagnóstico. Bom, a osteopetrose é uma osteopatia hereditária, então ela se caracteriza, digamos, pela reabsorção óssea, uma alteração na reabsorção óssea que acontece por causa de uma disfunção nos osteoclastos. Então, exatamente o que acontece na osteoporose, digamos, na osteoporose nós temos um déficit entre a fabricação da massa óssea e, digamos, a reabsorção da massa óssea, digamos, células como o osteoblasto, que sintetizam o osteon, que é o osso, a matriz óssea não calcificada, e células como o osteoclasto, que fazem a reabsorção. Consideramos que existe a necessidade de reabsorção do osso, porque o esqueleto, além de ser uma estrutura de proteção e de sustentação, ele é uma reserva de cálcio para o organismo inteiro, de forma que o cálcio é necessário, então, se deslocar em algumas situações pela corrente sanguínea para, digamos, atender demandas metabólicas em todo o corpo. Então existe essa necessidade então de acesso ao cálcio como reservatório. Então é utilizado o esqueleto
para tecido ósseo para isso. Então, no caso, na osteoporose, nós temos uma exacerbação da função do osteoclasto, certo? Em geral, pelo menos, digamos, via de regra, né? Digamos, porque nós temos vários tipos de osteoporose, mas nós temos, em geral, a osteoporose senil, nós temos, digamos ali, no caso, ao longo da vida, uma diminuição da massa óssea, derivada então por um déficit talvez natural, mas se nós considerarmos ali a osteoporose após a menopausa na mulher, nós temos uma diminuição do estrogênio que faz com que haja também essa diminuição do estrogênio aumenta a atividade osteoclástica. Então nós podemos considerar isso como uma exacerbação da função osteoclástica. Já na osteopetrose, nós temos um osteoclasto, que é a célula que reabsorve o osso, um pouco mais preguiçosa. Então, de alguma forma, essa célula não está seguindo bem o seu papel, que é a reabsorção óssea. Então, isso, em vez de decorrer um déficit, vai acontecer então de haver uma sobreposição de tecido. Vai haver, digamos, uma formação excessiva de tecido. Eu me refiro à massa óssea, densidade óssea. Então, a osteopetrose é caracterizada por ossos excessivamente densos em todo o corpo, e isso, né, promove, via de regra a gente podia pensar assim, que ossos mais densos seriam ossos super fortes, mas na realidade esse aumento da massa óssea, ele acaba promovendo a densidade óssea, vamos ser mais específico, né, fisicamente específico, esse aumento da densidade óssea acaba promovendo modificações na estrutura, na microarquitetura óssea. E essas alterações na microarquitetura óssea, elas promovem então, acabam promovendo uma fragilidade do tecido ósseo. E essa fragilidade pode predispor a fraturas. Fraturas essas que a gente chama de fraturas em traço de giz, considerando o aspecto marmóreo ósseo do paciente portador de osteopetrose. Então, como sinônimos, nós temos a síndrome ou doença do osso de pedra, né, porque realmente, literalmente, é o que significa osteopetrose. Temos então aqui do latim osteosclerose fragilis generalizata, que é, digamos, uma osteosclerose generalizada com fragilidade do tecido ósseo. Então são sinônimos de osteopetrose, na realidade acabou ficando osteopetrose mesmo, porque a primeira denominação ela se relacionava mesmo como, digamos, síndrome do osso de pedra, ou doença do osso de pedra. E nós temos dois grupos, né, dessa doença, né, dois subtipos principais que eu posso chamar. Então nós temos a doença de Albert-Schönberg, que na realidade no alemão seria Schönberg, tipo montanha bonita em alemão, e que também é chamada de osteopetrose congênita. Tá? E a osteopetrose do adulto, que é a doença óssea de mármore, tá? Considerada assim. Então são todos sinônimos, né? Basicamente são dois tipos, Albert-Schönberg, osteopetrose congênita, e a osteopetrose do adulto. Então, nós temos então a etiologia genética, onde a osteopetrose autossômica dominante, tipo adulto, né? Então nós temos ali um padrão já mais corrente na população. Já a osteopetrose autossômica recessiva é o tipo maligno, então ela exige maior, digamos, consanguinidade, talvez, então, do que a osteopetrose autossômica do adulto. No entanto, a gente observa na literatura, os estudos de caso, que tanto numa quanto na outra existe consanguinidade. Também temos ali a osteopetrose intermediária autossômica e osteopetrose recessiva ligada ao X. Essa, digamos, osteopetrose intermediária, né, ela, digamos, seria uma variante recessiva daquela do adulto, né, um pouquinho menos grave do que digamos, a osteopetrose maligna. Mas existem controvérsias se realmente essa classificação realmente existe. E a osteopetrose recessiva ligada ao X
seria então impossível praticamente existir em mulheres, visto que, digamos, as pessoas só poderiam portar se fossem, digamos, do sexo masculino, visto que com 2x, sendo uma doença recessiva, o outro cromossomo vai acabar sintetizando a proteína ou a informação genética que na realidade supre a função fisiológica que gera a doença. Então, a não ser que, digamos, indivíduos femininos possuam então 2 cromossomos afetados. Isso é bem difícil, realmente é bem complicado. Considerando que osteopetrose, digamos, maligna já é rara, então uma osteopetrose recessiva ligada ao X, ligada ao sexo, que, digamos, via de regra é culpa da mãe, né? Doença ligada ao sexo é culpa da mãe, né? Porque, digamos, a mãe que tem o X, então o homem, para ele formar um homem, ele tem que dar o Y necessariamente, então podemos dizer que a culpa é da mãe, mas é muito raro, então em geral a osteopetrose ligada ao X, e em caso de mulheres é praticamente impossível, ou na realidade podemos dizer que é impossível. Então a fisiopatologia da osteopetrose, ela está relacionada então com a função das células. Nós podemos considerar esse déficit entre osteoclasto e osteoblasto. Nós temos em alguns casos, né, a anidrase carbônica diminuída, mas nós sabemos que em alguns casos dos tipos severos não existe alteração na anidrase carbônica tipo 2, e podemos então considerar que o mecanismo fisiopatológico de alguns casos é relacionado com a anidrase carbônica tipo 2 e outros o mecanismo fisiopatológico é desconhecido, mas em geral ele diminui a ação do osteoclasto. Então nós temos a osteopetrose benigna, que apresenta uma expressividade variável, como também é maligna, o que significa que alguns pacientes com osteopetrose benigna, eu acho que a osteopetrose benigna apresenta maior variabilidade da expressão genética. Alguns pacientes da osteopetrose benigna vão ter mais sintomas, mais susceptibilidade a fraturas, e outros pacientes vão ter menos susceptibilidade a fraturas. Então isso é uma realidade que nós devemos compreender em todas as doenças ósseas metabólicas, né? Então nós vamos ter pacientes mais acometidos e pacientes menos acometidos. Então, embora, como eu já falei, embora a densidade seja aumentada, então ele tem o risco aumentado a fratura, por alteração na estrutura do osso. E a fratura acontece, e ela, pelo aspecto marmóreo, em traço de giz. Quando se fala em prevalência da osteopetrose benigna, nós não sabemos, eles são, digamos, entre aspas, subnotificados, né? Porque os pacientes muitas vezes não têm nenhum sintoma, mas a prevalência é de 1 para cada 200 mil adultos, considerando que existem muitos casos que não são diagnosticados, então, digamos, estima-se que tem um número maior na população. Então, o diagnóstico, pessoal, é clínico, né? Digamos, principalmente na variação maligna, a doença de Albert-Schomburg tem uma clínica bem específica, uma clínica, digamos assim, manifestações no exame físico, manifestações clínicas, por exemplo, relacionadas à disfunção neurológica, digamos, relacionada com déficit visual, surdez, e é bem fácil de entender como é que isso acontece, baseado na fisiopatologia da doença, que eu vou explicar adiante. Então tem alguns aspectos clínicos que a gente observa na forma maligna, na forma benigna, então já fica um pouco mais complicado, ou o paciente apresenta uma fratura, nem sempre isso acontece, como eu vou mencionar o caso, digamos, o estudo de casos que nós temos adiante, muitos casos na variante benigna são, digamos, casos ocasionais, que incidentalmente se faz o diagnóstico, como o rapaz lá de 21 anos que iniciou no trabalho, foi fazer o exame, digamos, admissional,
E no exame admissional ele reclamou de dor na coluna lombar. Essa dor não melhorava com medicação, era uma dor que, digamos, era persistente, e então foram feitos exames de imagem e aí confirmaram um padrão radiológico típico da osteopetrose benigna. E então nós vamos falar mais adiante sobre o caso dele. No hemograma, na benigna não vai apresentar alteração, na maligna nós vamos ter, digamos, algumas manifestações, digamos, mais peculiares da síndrome associada com todo o quadro. Temos a tomografia computadorizada, a densitometria óssea, que pode ser utilizada também para observar o aumento da massa, da densidade óssea, e também a biópsia é um exame que pode também ser utilizado para avaliação da histologia do osso e principalmente avaliação da medula óssea. Então aqui nós temos um menino, um rapaz, um adolescente com osteopetrose do adulto, e aqui a gente pode observar que tem algumas alterações no crânio ali, digamos que são mais, digamos, típicas, né? São faces mais típicas do caso de osteopetrose, mas não é comum nós ter um estigma para o paciente com osteopetrose do adulto. Então ele pode ser uma pessoa completamente normal. Não necessariamente esse paciente tem uma aparência sindrômica, mas no paciente com osteopetrose benigna, não necessariamente temos alterações posturais ou algum aspecto sindrômico. Então isso está de acordo com a expressividade, a variação da expressão genética dessa patologia. Então aqui nós temos então um raio-x demonstrando o aumento da massa óssea num paciente com a forma benigna. Esse paciente, inclusive, ele apresenta aqui, digamos, a agenesia do processo espinhoso aqui, e também aqui apresenta uma deficiência de fusão do processo espinhoso, claramente, além de ter osteopetrose benigna. E nós podemos observar a diferença de um paciente, de um joelho com, digamos, o osso normal e, digamos, com uma diminuição de espaço articular aqui, nós não precisamos falar, né? Tem ali uma disfunção articular, e um paciente então com, digamos, osteopetrose benigna. Então, digamos, a densidade do osso fica realmente muito alterada. Nós podemos observar em pacientes mais ou menos da mesma idade que o osso saudável ele apresenta, digamos, uma alteração clara entre o osso compacto e o osso trabecular, que não fica tão clara no paciente com osteopetrose maligna. Então o osso também ele fica mais largo, né? Você pode observar aqui na região da diáfise do fêmur, ele está mais largo que aqui no saudável, e também as epífises também ficam mais largas. E esse padrão de crescimento ósseo, ele também pode promover, digamos, alterações na dimensão dos ossos do crânio, gerando uma ectoscopia característica, né? Digamos assim, nós temos face típica bem peculiar de um paciente com nanismo. E, de fato, a osteopetrose ela pode, nos pacientes com a forma maligna, alterar também várias coisas, entre elas o crescimento. Mas não dá para, digamos, não fica tão clara, porque a osteopetrose maligna, ela tem, digamos, uma sobrevida baixa se não for tratada com transplante de medula óssea. Então, a osteopetrose benigna, o caso que eu mencionei para vocês, 21 anos, filho de pais primos em primeiro grau, procurou auxílio médico para consulta, então na admissão da empresa, então ali relatou quadro de lombalgia contínua, intensidade moderada, sem nada que aliviasse ou que desencadeasse. Então esse quadro chamou atenção, solicitaram exames de imagem, visto que tinha dor à palpação e à mobilização ativa e passiva, e não apresentava nenhum desvio na coluna vertebral. Mas no raio-x apresentou então o sinal de camisa de rugby nos corpos vertebrais, que é compatível com osteopetrose. Então, o caso relatado é uma forma clínica benigna da doença e um paciente muito pouco sintomático, que o diagnóstico foi feito por achado radiológico, como comumente acontece
no paciente com osteopetrose benigna. Então os exames ali podem ser utilizados. Foram utilizados raio-x comum, depois tomografia, ressonância magnética e cintilografia. Digamos a cintilografia para descartar algumas condições, né? Então mais para realmente para ver como é que está a situação do metabolismo ósseo. Atualmente o paciente relata persistência do quadro álgico, não apresentou nenhum tipo de fratura, mas devemos considerar que é um paciente que está predisposto a ter mais fratura. Então o sinal da camisa de rugby é isso aí. Então nós podemos ver aqui uma camiseta de rugby, nós vamos ter esse aspecto listrado nas vértebras. Esse é um paciente com a forma adulta, né, a forma benigna. E também esse aspecto aqui, que é o aspecto de vértebras em sanduíche, na ressonância magnética. Então, aqui mais uma vez, a osteopetrose benigna, né, com o sinal da camiseta de rugby. Olha o aspecto marmóreo dos ossos, né, bem típico da osteopetrose benigna. Aqui na tomografia também, mesmo sinal de rugby. E aqui um sinal de listramento do joelho, que até poderia ser, né, mas de fato não é. Existem outras alterações, digamos, endócrinas, por exemplo, como hipertireoidismo e outras alterações metabólicas que podem promover essa alteração, digamos, óssea, né, na matriz óssea. Então, a osteopetrose. Nas variantes malignas, o aumento da densidade óssea pode promover uma obliteração do osso trabecular. Então, como aumenta a massa óssea, digamos, vamos ser bem preciso, como aumenta a densidade do osso, pode até aumentar a massa e o volume também, mas vamos falar especificamente. Quando aumenta a densidade do osso, esse tecido ele tem que ocupar algum lugar. Então ele vai ocupar o espaço trabecular, então, e também os forames ósseos. Duas coisas vão acontecer. Nós vamos ter obliteração desses forames, então gerando comprometimento em vasos e também comprometimento em nervos, e também obliteração das trabéculas do osso esponjoso, onde é que está a medula óssea. E isso vai gerar o quê? Neurites, vasculites, e também vai comprometer a função hematológica. Então o paciente vai começar a apresentar anemias, começa a apresentar diminuição de todos os tipos sanguíneos do sangue, né, da linhagem linfocítica, da linhagem mielocítica, pode acontecer baixa imunidade e pode evoluir para comprometimentos visuais, por compressão do nervo óptico e até manifestações na própria retina, e também surdez, né? É muito comum nesse paciente ele ter uma alteração bem característica, visto que o paciente tem a área onde o tecido que fabrica o sangue comprometida, que é o espaço trabecular do osso esponjoso. Então esse tecido ele precisa de alguma forma se adaptar, ele precisa haver sangue no corpo para manter ele vivo. Então começa a desenvolver um evento, digamos, uma modificação, uma regressão, digamos, tissular, histológica. Nós sabemos que na era fetal, na idade fetal, o indivíduo ele tem sua função hematológica no baço e depois no fígado, e não na medula óssea, e o que acontece é que esses dois órgãos passam então a trabalhar. Então a gente chama isso de hematopoiese extracelular, fabricar o sangue fora do lugar normal, que é a medula óssea vermelha. Então esse sangue passa a ser fabricado no baço e no pâncreas, e isso faz com que haja aumento, esses órgãos incham, então haja um aumento desses órgãos. Então é característico desse paciente ter hepatosplenomegalia. Então, na avaliação clínica desse paciente é possível desconfiar dessas manifestações. E o próprio peso do bebê, ele é um pouquinho mais pesado. Bom, basear essas informações eu tenho assim bem claras pelo caso que eu acompanhei aqui no Novo Hamburgo. Então, a osteopetrose maligna infantil se manifesta já em tenra idade, nos primeiros meses de vida, em algumas situações já no nascimento, algumas situações, digamos, variações, nós temos o neném que já nasce morto,
mas as principais alterações clínicas de fato acontecem por acúmulo de material nos forames e na medula óssea. E isso, na parte hematológica, se evidencia por pancitopenia, quer dizer, pan é tudo, né? Todas as células diminuem a quantidade. Isso é bastante interessante. Então, só para ter uma ideia, é mais fácil ter incidência de osteopetrose, porque ela é maligna do que a benigna. A benigna a gente tem mais dados de prevalência. Então, a incidência da osteopetrose maligna é em torno de 1 para 500 mil habitantes nos Estados Unidos e 1 para 200 mil no Brasil, aproximadamente. Então, como a gente já falou, nós temos ali o acúmulo de densidade óssea, e esse acúmulo está relacionado com, digamos assim, a proliferação do tecido ósseo sem a reabsorção. Isso vai gerar hepatosplenomegalia, vai obliterar forames de nervos cranianos. Nós teremos surdez, paralisia facial, comprometimento do nervo facial. Nós teremos macrocefalia, protrusão da fonte, hipertelorismo, que é o afastamento dos olhos, né, um do outro, exoftalmia, o olho começa a sair um pouco para fora, uma face bem característica, assim, parecida com o do nanismo, pelo que eu já observei na clínica, com o acompanhamento desses pacientes, e aumento da pressão intracraniana. Claro que vai ter também um quadro de retardo da erupção dentária, atraso no crescimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e a morte acontece nos primeiros anos de vida. Fica difícil sustentar um organismo com tantas alterações, principalmente na função hematológica e comprometimento do sistema nervoso. Então aqui um quadro de um paciente. É claro que da mesma forma como aumentam as epífises um pouco e a diáfise do osso, no crânio também vai acumular, então vai ter um aumento da pressão intracraniana, porque também, as suturas elas vão ter uma consolidação mais, precoce do que o normal, não dando espaço, e vai também afetar os forames do nervo óptico e outros forames, gerando, vários comprometimentos neurológicos desse paciente. Então nós temos insuficiência do crescimento, infecções recorrentes e insuficiência da medula óssea, deformidades ósseas e deformidades cranianas. São deformidades assim que não são gritantes, né? Elas são deformidades leves. A cegueira, a maurose, ela está relacionada ou com a compressão óssea e desmineralização do nervo por causa da obliteração do forame, do nervo óptico, e alguns sugerem também degeneração retiniana, e isso geralmente entra em endosso porque, segundo evidências, né, no acompanhamento clínico, observaram então que após o TMO, o transplante de medula óssea, os pacientes que tinham já, comprometimento visual passaram a ter uma melhora. Então é possível que isso esteja relacionado não só com compressão óssea do nervo óptico, mas também degeneração da retina. Então no hemograma, o que vai mais mostrar no hemograma mesmo vai ser a pancitopenia. Às vezes vão aparecer alguns blastos. Na medula óssea tem uma bagunça, e nas biópsias às vezes o quadro assusta, parecendo como se fosse uma leucemia. Bom, a única alternativa para, osteopetrose maligna, doença de Albrecht-Schoenberg, não é Schoenberg, é Schoenberg, a única alternativa mesmo é o TMO, transplante de medula óssea, com doador de Human Leukocyte Antigenome idêntico. O HLA tem que ser exatamente idêntico. Então, vai, nesse caso, restabelecer a hematopoiese e a função do monócito macrófago. Nós temos que entender que o macrófago, como uma célula do sistema retículo endotelial, como célula de Kupffer, célula de Langerhans, histiócito, é o mesmo monócito. Então, ele é fabricado por células lá da linhagem mielocítica. Então, se nós trocarmos a medula óssea desse indivíduo, essa medula óssea nova, se ela se sustentar, se ela sobreviver ao ataque,
do próprio sangue, da própria imunidade contra ela, então, tendo um HLA compatível, nós temos então novas células com novas informações, com novas, digamos, funções estabelecidas que podem então, digamos, restabelecer as funções normais. Então os osteoclastos voltam a funcionar. Então, o que é importante, né, se o TMO ele consegue promover a cura dessa patologia, o que é de fato importante é o diagnóstico precoce. Porque se nós tivermos um tratamento, um diagnóstico precoce, nós temos um tratamento rápido. E é muito difícil conseguir uma medula com HLA idêntico. Então eu acompanhei o caso do menino aqui e realmente era difícil, foi feito o transplante em Curitiba, não foi sucedido o transplante. Isso pode acontecer e aí ele fica de novo na fila esperando uma outra oportunidade. Então digamos, complicado. Então o diagnóstico tem que ser precoce, então o pediatra tem que ficar atento para a situação e assim que, digamos, alcançar, digamos, um doador, conseguir um doador, fazer o mais breve possível o transplante de medula óssea, que pode acarretar na cura do indivíduo. Aqui nós temos um follow-up, né, da cabeça do fêmur de um indivíduo antes do TMO e depois do TMO, então normalização da massa óssea, o paciente começa a crescer depois do transplante de medula óssea, então ele alcança a cura. Então se ele não tiver sequela, então é um sinal bastante positivo, tá? Então aqui um caso, estudo de caso, como a gente apresentou da forma benigna, um estudo de caso, temos aqui um estudo de caso da forma maligna, um caso clínico de uma criança que apresentava perímetro cefálico no limite superior da normalidade. Então, digamos, a cabeça estava normal, mas ali, tipo, no limite, né? Fontanela ampla, já com exoftalmia, protrusão da fonte, aparelho respiratório apresentava um quadro obstrutivo. Na realidade, eu vou dizer assim para vocês, o quadro é mais restritivo, né? O quadro é mais restritivo do que obstrutivo, porque, digamos, a mobilidade pode acontecer uma diminuição da mobilidade, né? Abdômen, então, apresentava fígado palpável, 4 centímetros do rebordo costal direito e baço palpável a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor, como esperado, estava atrasado, não sustentava a cabeça aos 6 meses, não sentava sozinho, nem tinha apoio plantar aos 11 meses, na época do transplante. Então, raio-x do crânio com esclerose difusa, espessamento da calota e dos ossos da base do crânio, raio-x dos membros superiores e inferiores também com esclerose difusa, além da ausência do canal medular. A avaliação oftalmológica evidenciou atrofia do nervo óptico à esquerda e a avaliação audiológica, diminuição da acuidade auditiva da orelha direita. A avaliação cardiológica foi normal e a função hematopoética estava preservada. A biópsia óssea confirmou o diagnóstico de osteopetrose. Então, resumindo, a osteopetrose maligna, então é caracterizada por fabricação do sangue fora do tecido ósseo, que gera hepatosplenomegalia pelo aumento dessa função, sobrecarga dessa função ao fígado e ao baço, obliteração dos forames, dos nervos cranianos, gradualmente levando a surdez, cegueira, paralisia facial, aumento da cabeça, macrocefalia, outras alterações como protrusão da fonte, afastamento dos olhos, que é o hipertelorismo, aumento da pressão, da PIC, né, pressão intracraniana, e, digamos, alterações na erupção dentária, como retardo de desenvolvimento motor. Esses pacientes também vão ter infecções recorrentes, né? Então, antigamente a terapia era feita com transfusões. Enquanto não tem, digamos, o transplante medula óssea, ainda se faz transfusão. Porque o paciente entra em anemia muito facilmente pela diminuição global das células sanguíneas, pelo fato de não ter espaço para medula óssea nos ossos, né? Então, se dava outras medicações, como paratormônio, vitamina D, interferon gama, mas com pouco resultado e às vezes até com efeitos colaterais. Então, realmente o transplante, o TMO, é o tratamento definitivo. Então, o primeiro transplante aconteceu em 1977, com uma menina de 3 anos de idade. Como a gente já falou, as células progenitoras vão formar novos osteoclastos e resolve o problema.
Tá? Então, mais importante, pessoal, o reconhecimento precoce da doença, isso é fundamental, né? Então nós temos algumas variantes, como a osteopetrose letal intrauterina, que é uma, digamos, é a osteopetrose maligna mais agressiva ainda. Nós temos a deficiência de anidrase carbônica, que é a osteopetrose devido à anidrase carbônica. Nem todas as formas de osteopetrose maligna são por deficiência de anidrase carbônica. Digamos, intensa osteopetrose com resistência ao hormônio da paratireoide, também acontece. Osteopetrose infantil transitória, formas intermediárias, como a gente já citou lá, e a osteopetrose pós-infecção, que pode ser inclusive localizada. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês.